Dia, galera do sétimo ano do CEPIT. Aqui é o tio Tony, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tudo tranquilo. Bom, semana passada você recebeu uma videoaula que tratava de multiplicação e divisão de números inteiros, né? Que era o início do volume 2 do nosso livro, certo? Hoje nós iremos focar na multiplicação de números inteiros, né? Então nós vamos exemplificar mais ainda a multiplicação de números inteiros, aproveitando o nosso próprio livro. Então, lá no seu livro didático, na página 9, você encontra essa questão aqui, ó, número 2. Efetue estas multiplicações, certo? Então, aí você tem, né, algumas questões que envolvem a multiplicação de números inteiros. Não se esqueça que os números inteiros, né, são aqueles números que nós temos números negativos, nós temos o zero e nós temos números positivos, né? É até bom se você puder depois rever aquela videoaula enviada sobre a multiplicação e divisão de números inteiros. Mas para resolver essa questão aqui 2, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Então aqui você vê aí na sua tela um exemplo, olha, mais 5 vezes menos 4. Então, primeiramente, faça o jogo de sinal. Relembrando, mais com menos dá menos. E 5 vezes 4 é 20. Então, dessa maneira que você deve fazer aqui esta questão. Faça primeiro o jogo de sinal e depois efetue as multiplicações, certo? Então, beleza. Bom, também lá no nosso livro didático, na página 11, você encontra essa questão aí, olha. Veja como a Amélia resolve expressões que têm uma sequência de multiplicações. Então aqui eu estou vendo, ó, você está vendo menos 8 vezes 15 vezes menos 8 vezes menos 2 vezes 13 vezes menos 7. Então a Amélia fez o seguinte, ela pegou os dois primeiros termos, que é menos 8 e 15, fez o jogo de sinal, menos com mais, então menos com mais deu menos, e 8 vezes o 15 deu 120. Aí ela foi para os dois próximos números. Fez o jogo de sinal, menos com menos deu mais, e 8 vezes 2, 16. E na sequência, para os dois próximos números, 13 vezes menos 7. O 13 ele é positivo, não aparece sinal, mas subentende-se que ele é positivo, então mais com menos dá menos. E 13 vezes 7 deu 91. Observe que ela botou entre parênteses, né? Menos 91 aqui, ó. Certo? Então você também poderia ter colocado entre parênteses aqui menos 120, não tem problema nenhum. Bom, em seguida, como ela está fazendo de 2 em 2, ela pegou menos 120 e multiplicou por 16. Olha, menos com mais, então o 120 é negativo, então menos do 120 com mais do 16, menos com mais dá menos. 120 vezes 16 deu 1920. Observe que ela deixou, né, ela repetiu o menos 91. Então ela repetiu, já que não tinha outro número aqui para multiplicar com 91, ela repetiu. E finalizou multiplicando aqui o menos 1920 vezes o menos 91. Então, fazendo o jogo de sinal, menos com menos mais, 1920 vezes 91 deu 174.720. Positivo, já que menos com menos dá mais. Certo até aí ou não? Aí você deve fazer o mesmo aqui, olha, nessas 4 questõezinhas A, B, C, D abaixo. Né? Então, você pega aqui e faz a mesma coisa, vai fazendo de 2 em 2, né? Para chegar no resultado correto. Ok até aí ou não? Então, faça, resolva aí, né? Para chegar na solução correta, faça de 2 em 2. Ela fez, né, em sequência.
né, de 2 em 2. Bom, no nosso livro didático, na página 11, também tem outra questão que envolve a multiplicação de números inteiros, né? Observe aí, ó. Então você tem, ó, complete a tabela em que cada linha e marque com o X o maior dos números. Então, além de completar a tabela, você deve marcar com X o maior dos números. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui um exemplo, olha lá. Número 5. O dobro de 5, né? Eu tenho, toda vez que ele pede o dobro, eu tenho que multiplicar por 2. 2 vezes 5, 10. O triplo de 5, olha, no meu exemplo, 3 vezes 5, 15, né? Então eu tenho que fazer isso aqui e depois marcar o maior número. Então, se eu fosse marcar o maior número, eu iria marcar aqui, ó, o número 15, ó, ia fazer um xizinho aqui no 15. Aí você deve fazer aqui, olha, você deve fazer aqui, né, a questão número 8, né? Então, aonde você deve completar a tabela, em seguida marcar, né? Em seguida marcar com X o maior, certo? Então, o dobro eu multiplico por 2, o triplo eu multiplico por 3. Tudo ok? Então, faça aí no seu livro didático, na página 11. Tudo bem até aí ou não? Lá na página 12, nós também temos uma questão lá interessante, olha. Que é de calcule o valor destas expressões numéricas. Então eu coloquei um exemplo aqui, não se esqueça, né, que essas expressões aí apresentam parênteses. Então primeiro eu tenho que eliminar o parêntese para depois fazer soma e subtração. Numa expressão numérica, né, a gente dá preferência para resolver primeiramente os parênteses, eliminar os parênteses, né? Então, elimina os parênteses, faz as multiplicações, as divisões e, por último, a gente faz soma e subtração. Eu também separei aqui um exemplo, olha. Então, no meu exemplo, eu tenho 7 mais menos 3 vezes 2 menos 5 mais 4 vezes menos 6. Bom, então, seguindo, né, a técnica de primeiro eliminar os parênteses, eu repito 0 aqui, ó, na segunda linha. Desculpa, eu repito 7 aqui na segunda linha. Faço o jogo aqui, ó, faço a multiplicação. Menos 3 vezes menos 2 deu menos 6. Eu coloco dentro do parênteses esse menos 6 para não ficar dois sinais juntos, o mais que eu conservei com o menos que deu na multiplicação, menos 3 vezes 2, deu menos 6, né? Fiz o jogo de sinal aqui, olha, menos 5, então menos com menos deu mais, então já eliminei esse parênteses. Fiz também aqui o jogo de sinal, mais 4 com menos 6, mais com menos dá menos, e 4 vezes 6, 24, certo? Vamos agora, na segunda linha, primeiramente vamos eliminar o parênteses. Repete o 7, mais com menos 6, mais com menos dá menos. Baixo de novo mais 5 e baixo aqui o menos 4 para a terceira linha. Bom, seguindo aquela orientação de ainda agora, fazendo de 2 em 2, então mais 7 com menos 6, eu tenho mais 7. Perdi 6, eu fico com 1. Mais 5 com menos 24, eu tinha 5. Perdi 24, vai ficar menos 19. Isso foi assunto do nosso primeiro volume, adição e subtração de números inteiros. Então, tenho mais 1. Perco 19, ou seja, mais 1 com menos 19 vai dar menos 18. E dessa maneira você deve proceder aqui nas letras A, B, C, D, E e F. Tudo bem até aí ou não? Assim que você vê essa videoaula, pegue o seu livro para resolver essas questões aí.
Bom, lá no nosso livro didático, na página 12, também é interessante essa questão bem aqui, olha. O teste seletivo para o emprego era composto de 120 questões. O critério estabelecido para a correção dessa prova foi de que cada acerto valeria 3 pontos. Então, vamos pensar assim, cada acerto o cara ganha 3 pontos. Cada erro corresponderia a menos 2, ou seja, cada erro ele perde 2 pontos. E cada questão não respondida seria descontado 1 ponto, ou seja, ele iria perder 1 ponto, perde 1, então seria menos 1. Veja na tabela os resultados de cada candidato. Então aí eu tenho do Fernando, da Renata, da Juliana, do Lucas, né? Então eu devo fazer as continhas e em seguida, né, fazer as continhas, calcular a nota de cada um e em seguida colocar em ordem decrescente, né? O que é ordem decrescente? É do maior para o menor, certo? Eu fiz um exemplo aqui, olha, eu peguei o João. João, ele acertou 50, ele errou 40, ele não respondeu 30. Então, se ele acertou 50, cada uma que ele acerta, ele ganha 3 pontos, então 3 vezes 50 ele tem 150 pontos. Mas o João errou 40 e cada uma que ele errou, ele perdeu 2 pontos. Então 40 vezes menos 2 dá menos 80. Então, fazendo o jogo de sinal, mais 40 vezes menos 2, menos 80. O João não respondeu 30 e cada vez que o camarada não responde, ele perde 1, né? Então, desconta 1 ponto. Então, 30 vezes menos 1 dá menos 30, mais com menos dá menos, né? Somando aqui, ó, para ter a nota, o total dele, então 150 com menos 80, né? 150 com menos 80, né? Ele tem mais 150 com menos 80, vai ficar mais 70. Mais 70 com menos 30 dá 40 positivo. Então o João fez, né, obteve 40 positivo na sua avaliação. Tudo ok até aí ou não? Gente, então eu peço para você resolver essas atividades aí, certo? E por hoje é só. No próximo vídeo nós vamos ver divisão, vamos recordar, fazer alguns exercícios aí do nosso livro de divisão de números inteiros. Um forte abraço e até a próxima.